Meu nome é Lucas Santos, eu sou da turma terceiro ano C e eu vou explicar a quarta questão da atividade avaliativa de Sociologia agora. A Sociologia de Max Weber é considerada uma ciência compreensiva e explicativa, na sua concepção. Compete ao sociólogo compreender e interpretar a ação dos indivíduos, assim como os valores pelos quais os indivíduos compreendem suas intenções pela introspecção ou pela interpretação da conduta de outros indivíduos. Sobre a sociologia compreensiva de Max Weber, é correto afirmar que a resposta correta é a letra E. Max Weber entende por sociologia compreensiva uma ciência que se propõe a compreender a atividade social e, deste modo, explicar casualmente seu desenrolar e seus efeitos, para explicar o mundo social. Importa compreender também a ação dos seres humanos do ponto de vista do sentido e dos valores. Weber parte do pressuposto que o desenvolvimento da sociedade se liga diretamente com as diferentes instituições de formação. E nós, como indivíduos, nos tornamos seres que se adaptam a todas as modificações do sistema sem ir ao menos à contramão do que foi estabelecido. Meu nome é Lucas Santos, eu sou da turma terceiro ano C e vou explicar a quinta questão da atividade avaliativa de Sociologia. A sociologia nasce no século XIX com o objetivo de combater a visão de mundo predominante nesse período, defendendo o estudo da ação coletiva e social. Assim, o objeto de estudo da sociologia é definido como um conjunto de relacionamentos que os homens estabelecem entre si, na vida em sociedade, num determinado contexto histórico. Na tirinha a seguir, percebe-se um objeto de estudo da sociologia, que representa um modo de pensar, sentir e agir de um grupo social. Analise a alternativa que contém a principal característica desse objeto de estudo. Bem, na tirinha nós podemos ver que passa um menino correndo no meio do povo e o povo começa a se perguntar por que ele está correndo. Mas ninguém sabe ao certo o motivo e todo mundo vai atrás dele, porque são coagidos pela ação do menino. Então a alternativa certa é a letra E, coerção. Meu nome é Lucas Santos e sou da turma terceiro ano C e vou explicar a sexta questão da atividade avaliativa de Sociologia. O sociólogo francês Émile Durkheim, em sua obra As Regras do Método Sociológico, ocupou-se em estabelecer o objeto de estudo da sociologia. Entre as constatações de Durkheim está de que o fato social não pode ser definido pela sua generalidade no interior de uma sociedade. Nessa obra, Durkheim elabora um tratamento científico dos fatos sociais e cria uma base para a sociologia no interior de um conjunto coeso de disciplinas sociais, visando fornecer uma base racional e sistemática da sociedade civil. Sobre o significado do fato social para Durkheim, é correto afirmar que a alternativa correta é a letra C. A proposição fundamental do método de Durkheim é de que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, ou seja, como objeto do conhecimento, que a inteligência não penetra de forma natural, mas através da observação e da experimentação. Émile Durkheim foi um pensador científico do campo social, que definiu os fatos sociais e como o indivíduo está inserido em atividades coercitivas, que disciplinam esse indivíduo para que ele possa viver coletivamente. Então, essa lista de sociologia, vamos lá. Eu fiquei com a questão sétima e oitava. Meu nome é Hélio. A pergunta é, a gente vê nesse sétimo uma imagem de um homem rico e do lado meio que trabalhadores ou pessoas meio com a mão levantada como se fosse em forma de protesto. A pergunta a estratificação social representada nessa imagem é denominada de... A alternativa correta é letra C, classe social. Por quê? A gente define classe como um grupo de pessoas que ocupam as mesmas posições nas relações sociais de produção. Oitava questão. No mundo capitalista, a produção de bens e serviços que atende às necessidades da sociedade foi um marco significativo na organização das relações sociais de hoje. O processo produtivo é composto por três elementos sociais que, quando associados, permitem a funcionalidade do sistema capitalista de produção. Sobre esses elementos, é incorreto afirmar que a alternativa correta é a letra D. Ou seja, os recursos naturais são realmente importantes,
para o processo produtivo. Produtivo, ele não é um elemento relativo, pois não existe tal variação entre eles, de acordo com a concepção cultural de cada sociedade. Portanto, esses recursos naturais são para todos os tipos culturais dessa sociedade. Em si, não existindo maior quantidade ou menor em cada uma delas. Meu nome é Danilo Moreira, eu sou do terceiro ano C e eu vou explicar a questão 9 e 10 da lista. Homens da Inglaterra, por que hará para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidados as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor? Que bebem vosso sangue? Essa questão é alternativa é na riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziam, porque a riqueza produzida e amplificada pela revolução só chega aos bolsos dos donos de fábricas, fazendo com que os operários vivam em situação de extrema miséria. Questão 10. Max Weber, um dos fundadores da sociologia, tinha amplo conhecimento em muitas áreas afins a essa ciência, tais como economia, direito e filosofia. Assim, ao analisar o desenvolvimento do capitalismo moderno, buscou entender a natureza e as causas da mudança social. Em sua obra, existem dois conceitos fundamentais, ou seja, esses dois conceitos fundamentais são ação social e a racionalidade, que é a letra E, porque o Weber elaborou um conceito de ação social que nortearia os trabalhos. E ele ainda faz referência a um fenômeno de grande importância no mundo moderno, que está relacionado com as mudanças estruturais, culturais e sociais que as sociedades modernas passam no decorrer do tempo. A racionalização do mundo social, que as mudanças profundas, como a gradual construção do capitalismo e a monstruosa explosão do crescimento dos meios urbanos.